E aí, o que que é que acontece? Aí é muito importante a gente entender alguns pontos, alguns detalhes desse julgamento do Senhor. Porque muitas vezes, eu acho que é um tema que passa muito batido para a maioria das pessoas, o porquê, afinal das contas, naquele contexto, Jesus foi condenado. Por que eles queriam, afinal de contas, matar Jesus? Embora a gente saiba que era, era necessário que Cristo morresse para a redenção dos homens. Então, isto é parte do plano de salvação, é parte do plano de Deus, né? Não foi um acaso, mas, humanamente falando, no contexto histórico, o que é que levou os fariseus a quererem matar Jesus? E aí a gente precisa entender, então, alguns pontos. O povo judeu, ali naquele contexto, naquele lugar onde eles moravam, eles tinham, então, uma liberdade religiosa, então, eles eram livres para praticar a religião judaica. Porém, o povo, né, o território, estava submetido a Roma, ao Império Romano, que até então dominava tudo. E, de um lado, havia então esse povo que esperava um Messias, porque durante todo o Antigo Testamento, depois da libertação do povo, e aí eles tiveram profetas, eles tiveram juízes, tiveram reis, e sempre o povo traía a confiança de Deus, né? Não permanecia na aliança com Deus. E aí então começa a ser anunciado pelos profetas que em algum momento viria um Messias para libertar o povo então da escravidão, do sofrimento e tudo mais. Só que esse povo que estava ali no tempo de Jesus, uma boa parte desse povo esperava um Messias que viria libertá-los do Império Romano. Porém, o Messias que estava sendo profetizado e que depois vem na figura de Cristo, não veio para libertar o povo do Império Romano, mas veio para libertar o povo do pecado, né? Da morte eterna, da ruptura eterna com Deus, que era isso que Jesus veio anunciar. Ele não veio anunciar a libertação social. E de outro lado, então, haviam os fariseus. E os fariseus, então, eram aqueles que detinham todo o respeito, né, e o poder religioso daquele lugar, que realmente dominavam as pessoas, que estavam ali no domínio do povo. E o que que acontece? Quando aparece, então, esse Jesus que começa a propor, né, a ensinar um caminho diferente, ou melhor, não é nem diferente, porque Jesus mesmo fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoá-la. Mas quando Jesus começa a propor um caminho em que a lei ela precisa ser vivida não somente pela lei, mas com o amor, com a fidelidade, com a verdade, isso começa a incomodar profundamente os fariseus. Junto a isso, Jesus começa a fazer muitos milagres. E isto começa a levar muitas pessoas a se converterem, a mudarem de vida, a começarem a segui-lo. Então, o medo dos fariseus era o quê? Perder o poder, no fundo. Né? Eles não queriam perder o poder, eles não queriam perder o domínio. Se as pessoas começassem a buscar uma outra religião, um outro modo de viver seguindo um outro mestre, eles perderiam o seu poder. Junto a isso, qual era um segundo medo dele, que foi o que eles alegaram durante toda a crucificação? Durante um diálogo deles, perdão, entre eles mesmos. Eles diziam que se o povo começasse a seguir um outro homem, que eles mesmos começaram a chamar de rei, né, porque é assim que Cristo é aclamado na entrada do Domingo de Ramos, Roma não iria aceitar que esse povo escolhesse um outro rei. E iria fazer o que então? Iria tirar o território deles, iria destruir o povo e iria destruir o templo. Então, os judeus, os fariseus, viam que em Jesus havia um perigo de uma perda total, tanto do poder, quanto de território, quanto de domínio. E tudo isso, então, começou a incomodá-los muito e fazê-los ter medo.
E aí, junto a isso, tem alguns episódios em específico que daí aconteceram próximos à morte de Jesus, que foram um estopim para que eles resolvessem realmente tomar uma providência para eliminar Jesus, para que ele não fosse mais um problema para eles. A ressurreição de Lázaro, então aquilo foi uma coisa que impactou muitas pessoas começaram a se converter depois da ressurreição de Lázaro, porque foi algo realmente grandioso e é algo que acontece pouco antes da morte de Jesus. Depois, então, quando Jesus chega em Jerusalém e entra no templo e começa a jogar, tirar tudo, né, e expulsar os vendedores de lá de dentro, tudo aquilo causa muito pânico, né, incômodo entre os fariseus. Então, naquela mesma semana, eles se reúnem e decidem que irão matá-lo, né? E aí se manifesta a figura de Caifás, que então dá a palavra, né? É melhor que um só morra pelo povo. E aí, então, a partir disso, eles procuram todas as ocasiões para matar Jesus. E vem, então, Judas e entrega Jesus para eles, né? Então, Jesus, quando é preso, então os guardas vão até o Getsemane e prendem Jesus. Neste momento também tem um outro fato muito importante. Neste momento, os apóstolos fogem, né? E aí é um fato que nós não podemos deixar de prestar atenção. Todos os discípulos fogem, correm, né? Nenhum deles é preso junto com Jesus. Jesus fica totalmente abandonado na hora da sua paixão. A gente sabe que tem ali João, depois ali vendo de longe, Pedro está lá na hora do julgamento, lá no meio entre a multidão, né, que é o momento em que ele nega Jesus 3 vezes, mas os apóstolos fogem e deixam Jesus sozinho. E aí então Jesus é levado para a casa de Caifás, e lá no momento da casa de Caifás, para o Sinédrio, desculpa, Caifás então começa a interrogá-lo. E é o que é interessante. No Evangelho de São Mateus, paralelamente se narra o interrogatório de Caifás e a traição, a negação de Pedro. Por quê? Porque Caifás pergunta para Jesus faz a seguinte pergunta para Jesus: Eu te conjuro por Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E por que em seguida já é narrada a negação de Pedro? Porque Pedro, alguns, algum tempo antes, quando Jesus ainda estava na sua vida pública, e Jesus pergunta aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro é o primeiro apóstolo que faz a sua profissão de fé, né, que declara a sua fé em Cristo. E ele usa as mesmas palavras que Caifás faz na pergunta para Cristo no interrogatório, porque Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que olha só, o mesmo apóstolo que fez essa profissão de fé um tempo antes para Cristo é o mesmo apóstolo que o nega na hora na hora do seu julgamento, enquanto Caifás faz exatamente a mesma pergunta com as mesmas palavras que Pedro usou. Então é muito sutil essa organização que São Mateus faz no Evangelho, né? Esse paralelo que se tem aí. E aí então Cristo responde que sim, né? Tu disseste, né? Tu dizes. Em outro Evangelho ele fala, né? Sim, eu sou. E aí, então, eles entendem aquilo como blasfêmia, né? Eles falam que Cristo está blasfemando. Só que os fariseus, eles não tinham poder por conta própria de matar alguém. Eles não podiam condenar ninguém à morte, porque o poder deles se restringia à esfera religiosa. Então, eles precisavam que Cristo fosse juridicamente condenado à morte, né? Eles precisavam levá-lo juridicamente à morte. E quem é a figura que representava, então, o poder jurídico aí de Roma? Porque lembra que eu falei? O poder dos fariseus estava na esfera religiosa, mas o poder de organização social, né, o poder político, estava nas mãos de Roma. E quem era o representante de Roma naquele lugar? Pilatos. Então, Jesus é levado
até Pilatos para o seu julgamento. E aí era o grande problema dos fariseus. Por quê? Porque a questão principal pela qual eles queriam matar Jesus era uma questão meramente religiosa. Mas o Império Romano não era judeu, né? Para Pilatos, ele não seguia a religião judaica. Para ele, tanto faz se Cristo ia apresentar alguma ameaça para a religião e tudo mais. Então, os fariseus precisavam encontrar um meio de mostrar que ele poderia ameaçar a ordem social, que ele poderia vir então ser proclamado um rei pelo povo e iria destruir o poder de Roma ali no lugar. Foi isso que eles fizeram. E no interrogatório de Jesus, o Pilatos fica bastante confuso, né? Porque eles diziam, não, então os fariseus levam Jesus para lá sob a acusação de que de que Jesus vai ameaçar a paz romana, né, o poder romano. Mas ele é um rei, ele diz que é um rei para Pilatos, né, ele responde a pergunta, mas ele fala que o reino dele não é dali. Ele não tem uma guarda, né, ele não tem um sistema ali violento, algo que possa mostrar que ele poderia ser uma ameaça física para Roma. Ele não usa do poder para manifestar a sua realeza, mas ele fala que para Pilatos ele responde que ele veio para dar testemunho da verdade. Então tudo aquilo deixa Pilatos muito confuso, muito com o pé atrás. Ele ainda não sabe exatamente como agir. Então, ele propõe, em primeiro lugar, a anistia pascal, que é o quê? Porque ele não via culpa em Jesus. Então, ele propõe que seja solto um dos dois prisioneiros, porque no fundo Pilatos queria libertar Jesus porque ele realmente não via o erro ali. E aí ele propõe então que se escolha entre Cristo e entre Barrabás. E aí é interessante a figura de Barrabás, porque Barrabás, ele fazia parte de um grupo de assassinos, está escrito isso no Evangelho, né? Barrabás tinha matado alguém. Então, aí é que está. Lembra quando eu disse lá na reflexão de Ramos que o povo que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém não é o mesmo povo que estava no julgamento dele? E assim o é. Por quê? Porque o povo que estava ali, no momento então que é dado, né, a opção de escolher entre Jesus e Barrabás, eram os fariseus e esta massa de pessoas que eram a favor de Barrabás, esse grupo do qual Barrabás fazia parte, que queriam então libertá-lo, né? E os apóstolos de Cristo, os seguidores de Cristo, aonde estavam? Tinham fugido, não estavam lá, né? Mas acontece que tudo isso, apesar de ser, né, uma decepção, porque os seguidores não estavam lá para defendê-lo, tudo isso ainda faz parte do plano de salvação. Porque depois, quando então Cristo ressuscita e os apóstolos, depois lá mais à frente, em Pentecostes, recebem o poder, né, os dons do Espírito Santo, ali é que então a voz deles se manifesta e ecoam por todo o mundo e por todos os tempos através da igreja. Então tem todos esses paralelos. E aí então escolhe-se Barrabás, e Barrabás é solto. E então Jesus é enviado para a flagelação e em seguida para a crucificação. Mas a flagelação vale muito a pena a gente analisar alguns pontos específicos.